O nome dessa garota é Jessica ou Jace, como ela costuma ser chamada. Ela e sua família moram perto da costa da Austrália. Desde pequena adorava brincar na praia e aprender a velejar com a irmã mais velha. Quando ela tinha 12 anos, a mãe de Jace percebeu que sua filha tinha dislexia, então sempre que Jace entrava em pânico, ela tinha problemas para ler. Um dia, Jace disse à família que queria muito quebrar o recorde mundial de ser a pessoa mais jovem a navegar ao redor do mundo. Mas como Jace ainda era uma criança na época, seus pais não levaram as palavras de Jace a sério, mas acabou. 4 anos depois, aos 16 anos, Jace realmente provou suas palavras. Em setembro de 2009, pela primeira vez em sua vida, Jace participou de um teste de vela no meio do oceano. Naquela noite, enquanto ela dormia, o navio de Jace foi atingido por um cargueiro. Para sua sorte, o javali sobreviveu mesmo com o mastro quebrado. Jace então ligou para seu treinador chamado Ben, um marinheiro profissional que costumava navegar pelo mundo. Depois de explicar o acidente que acabou de acontecer, Jace tentou informar as coordenadas de sua localização, mas devido ao pânico, a dislexia de Jace voltou. Como resultado do incidente, o julgamento de Jace foi declarado um fracasso. No dia seguinte, ao retornar ao porto, Jace e Ben imediatamente deram uma entrevista coletiva. Um jornalista chamado Craig perguntou o motivo do incidente, apesar de ter um alarme para sinalizar o impacto. Enquanto tentava esconder seu constrangimento, Jace admitiu que ontem à noite, ela se esqueceu de ligar o alarme de seu navio. Quando todos os jornalistas ouviram essa história, eles duvidaram que ela fosse quebrar o recorde se não conseguisse se lembrar de uma coisa tão importante. No dia seguinte, Jace, seu pai e Ben verificaram os danos ao navio. O plano era que no mês seguinte Jace tentasse novamente o julgamento, mas vendo o dano e a negligência de sua filha, seu pai pensou que ela ainda não estava pronta. Ele pediu a ela que adiasse a viagem até o ano seguinte, mas ela recusou. Ela queria ir direto para velejar ao redor do mundo de acordo com sua programação. Depois de amanhã, Ben convidou Jace para ir. Durante todo o caminho, Jace contou a ele sobre o problema com os patrocinadores após o teste fracassado de ontem. Eles não teriam dinheiro para pagar a viagem porque o patrocinador decidiu desistir e agora eles não têm dinheiro para consertar o navio. Mas mesmo não tendo patrocinador, Jace ainda queria tentar consertar seu barco. De qualquer forma, ela não queria navegar para lugar nenhum se não fosse com o barco dela que ele batizou de Pink. Ben sabia que ela era muito teimosa e que não podia dizer nada para contê-la. Quando chegaram a um estaleiro, Jace ficou surpresa ao ver os amigos de Ben consertando Pink. Ben disse a ela que seu pai havia contado a ele sobre o problema de patrocínio que Jace lhe contou antes. Então ele tomou a iniciativa de pedir a seus amigos que ajudassem a consertar Pink. Não muito tempo depois, a família de Jace veio para ajudar. 3 semanas se passaram e o Rosa finalmente foi consertado e pronto para navegar. Naquela noite, quando Jace estava sentada com sua irmã, Emily, Jace confidenciou que estava com medo de falhar novamente. As críticas dos jornalistas da época abalaram sua fé. Sua irmã mais velha tentou incentivá-la fazendo um blog sobre a história da navegação de Jace. O plano era contanto que o navio navegasse. Jace tinha que enviar seu vídeo vlog diário para Emily. Então Emily iria carregá-lo no blog. Ao ouvir o apoio da irmã, Jace ficou muito feliz. Ela recuperou sua confiança. No dia seguinte, chegou o dia da navegação e Jace começou a velejar, saindo do porto. De longe, a equipe de registro começou a registrar o horário de partida. A viagem de Jace para quebrar o recorde mundial finalmente começou. Por outro lado, os pais de Jace convidaram Ben para monitorar Jace com eles em sua casa. 3 dias se passaram e o tempo no mar parecia muito bom. Jace sempre dava notícia aos pais em casa. Ela também continuou fazendo vídeos que registravam suas atividades no barco e os enviava para a irmã dele. Toda vez que ela ficava com medo, ela ligava para Ben que estava sempre lá para entretê-la. Depois de navegar por 33 dias, tudo correu bem. Ela até conseguiu cruzar a equatorial com facilidade. Celebrar. Jace se salpicou com água do mar. Não só ela, mas sua família em casa também comemorou isso. Infelizmente, as comemorações não duraram muito. Na manhã seguinte, o céu estava vermelho, o que significava que uma grande tempestade estava chegando. Jace imediatamente ligou para Ben e perguntou o que ela deveria fazer. Ben explicou que a tempestade não seria um problema para ela.
Ben tinha certeza de que Jace conseguiria passar pela tempestade. Depois de ouvir a explicação de Ben, Jace se preparou para enfrentar a tempestade. Durante a tempestade, ela foi atingida por uma panela e perdeu a consciência. Na manhã seguinte, ela recuperou a consciência. Apesar do desmaio, Jace ainda conseguiu passar. Ela então imediatamente informou seus pais sobre sua condição. A navegação continuou. A notícia sobre Jace, que conseguiu passar pela tempestade, finalmente foi ouvida pelos jornalistas. Eles bombardearam Ben com perguntas sobre a condição de Jace após a tempestade. Antes que Ben tivesse a chance de responder, a irmã de Jace disse aos jornalistas que, durante a navegação, os repórteres poderiam monitorar por si mesmos como Jace estava se saindo em seu blog pessoal. No 113º dia ou quase 4 meses sozinha no mar, Jace começou a perder a motivação, não por causa de uma tempestade, mas porque não havia vento e Pink não conseguia se mover sem ele. O dia todo, Jace ficou quieta e não fez nada. Toda vez que Ben ligava, ela só atendia por 2 segundos e depois desligava. Mesmo depois de 3 dias, Pink ainda não havia se mexido. Não havia vento algum. Jace havia parado de atender ligações de sua família, até que no 117º dia, quando Jace checou a linha de cruzeiros, ela percebeu que Pink estava se movendo para trás. Jace ligou imediatamente para Ben. Ben perguntou por que Jace desligou o alarme do navio. Frustrada, Jace respondeu que o alarme do navio não era importante. Além disso, não havia nenhum outro navio navegando por perto. A resposta de Jace agora há pouco deixou Ben com raiva. Ele passou noite sem dormir apenas para monitorá-la, mas sua resposta foi desagradável. Jace até subestimou suas palavras. Ele estava farto de Jace e decidiu deixá-la sozinha, deixando Jace ainda mais frustrada. Agora ela está realmente sozinha, sem vento, sem família perto dela, e até Ben a deixou. Ela estava sozinha no meio do mar. Uma semana se passou. Uma noite, sua mãe finalmente ligou. Quando ela ouviu a voz de sua mãe, ela começou a chorar. Ela confidenciou sobre sua condição. Sua mãe tentou acalmá-la dizendo que toda vez que ela olhasse para as estrelas no céu noturno, ela estaria lá para ela. Ela estará esperando que ela volte para casa. As palavras da mãe de Jace finalmente acalmaram Jace. Depois de dias sem gravar suas atividades, no dia seguinte, Jace começou a fazer vídeos. Durante a gravação, Jace explicou como sua condição era difícil. Ela sentia falta da família, da vida em casa e sentia muita falta do treinador, Ben, que sempre a lembrava de ligar o alarme. À noite, enquanto dormia, Jace teve um sonho que o vento sopraria para ela. Milagrosamente, na manhã seguinte, o sonho de Jace na noite passada se tornou realidade. Rosa finalmente se moveu. A boa nova foi anunciada ao mundo inteiro. Enquanto isso, os jornalistas continuaram monitorando as últimas notícias de Jace, até que 2 meses se passaram e a navegação de Jace continuou sem problemas. Faltavam apenas alguns quilômetros para ela terminar a jornada ao redor da Terra, mas uma tarde, quando Jace estava ao telefone com sua família, surgiu um aviso de que em 10 dias haveria uma tempestade muito grande, até 5 vezes maior do que o anterior. A mãe de Jace entrou em pânico e ordenou que a filha se refugiasse em um porto próximo. Jace tinha um dilema. Se ela encostasse no porto, isso significava que ela não conseguiu quebrar o recorde mundial, mas, por outro lado, ela também estava com medo e duvidava se conseguiria enfrentar essa terrível tempestade sozinha ou não. 2 dias depois, a notícia sobre a tempestade na rota de navegação de Jace foi divulgada em todo o mundo. Ver a notícia fez com que a família imediatamente entrasse em contato com Jace e disse a ela para procurar imediatamente o porto mais próximo. Quando todos estão em pânico, Emily optou por continuar encorajando sua irmã. Emily disse que Jace não deveria desistir. Ela disse a Jace para ler os comentários em seu blog. Acontece que, depois de sua história inspiradora, pessoas de todo o mundo também enviaram vídeos de agradecimento e palavras de apoio a Jace. Eles disseram que o que Jace havia feito até agora os inspirou a realizar seus sonhos. Vendo esses vídeos, o espírito de Jace se elevou novamente. Pelo bem de seus fãs, Jace estava determinada a enfrentar uma tempestade. Ela tinha certeza de que conseguiria, não importa como. Alguns dias depois, após ter a ideia, Jace contou às pressas seu plano para sua família. Enquanto falava ao telefone, Jace ouviu a voz de Ben. Ben disse a ela que depois de não entrar em contato com ela, ele continuou monitorando sua jornada.
Ele disse a Jace que a tempestade que se aproximava era grande demais para ela enfrentar. Jace deveria parar de navegar porque as ondas naquela tempestade podem chegar a 18 metros. Mas em vez de ficar com medo, Jace disse que seu plano era quando as ondas altas vierem. Jace conduzirá o navio para o túnel de ondas para que mais tarde o navio surfe dentro do túnel de ondas até a tempestade passar. A princípio, ninguém concordou com a ideia maluca de Jace, mas como todos sabiam que ela era teimosa, seu pai teve que apoiá-la, embora em seu coração, ele constantemente se preocupasse com ela. Seu pai disse a ela que ela era a capitã do navio e que ela era muito mais forte do que as pessoas pensavam. Ele tinha certeza de que sua filha poderia lidar com uma tempestade de qualquer tamanho. 3 dias se passaram. Jace ainda estava lutando contra a tempestade. Em casa, quando todos estavam ocupados monitorando o movimento do navio, Ben percebeu que a tempestade que Jace enfrentava estava ficando cada vez pior. Seria até muitas vezes maior do que a previsão anterior. Jace começou a ficar com medo e tentou entrar em contato com sua família. Cada um deles tentou animá-la para desviar os medos de Jace, incluindo o próprio Ben. Ben prometeu que se Jace voltasse para casa mais tarde, ele a levaria para velejar em seu navio favorito. Ouvir isso deixou Jace muito feliz porque ela nunca teve permissão para entrar no navio de Ben no meio da ligação. Um alarme sinalizando o perigo soou. A coisa que eles mais temiam aconteceu. Em casa, quando todos estavam preocupados, a mãe de Jace recebeu uma ligação. Após a ligação, a mãe de Jace disse a todos que agora há pouco, o oficial informou que o sinal do navio de Jace se perdeu a 4,5 metros no mar, significando que Jace estava afundando. Por mais que tentassem entrar em contato com Jace não atendia o telefone, até que no dia seguinte alguém ligou e descobriu-se que a ligação era de Jace, informando que ela havia sobrevivido à tempestade. Todos ficaram tão aliviados depois de receberem a ligação de Jace. Eles imediatamente transmitiram o sucesso de Jace aos jornalistas que já estavam esperando do lado de fora de todos aplaudiram de alegria, incluindo Craig, que inicialmente subestimou Jace. Ele agora elogiava o sucesso da corajosa garota. Exatamente após 210 dias ou 7 meses navegando sozinha no oceano, em 15 de maio de 2010, Jace finalmente voltou para a Austrália e quebrou o recorde como a mulher mais jovem a navegar com sucesso ao redor do mundo. Os australianos a receberam em casa. Craig transmitiu o retorno de Jace enquanto continuava a elogiar a grande garota e até agradeceu, dizendo que o que Jace fez mudou sua vida. O retorno de Jace também foi saudado pelo primeiro-ministro da Austrália, que chamou Jace de herói na frente de todos. Jace disse que ela não era uma heroína. Ela era apenas uma garota comum tentando realizar seus sonhos. E hoje, Jace provou que, apesar de sua idade, ela poderia fazer o impossível se tentasse. Para você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima.